dos carros elétricos aos voadores, estamos mesmo em um momento de transformação na mobilidade. Esse é o assunto para a coluna de hoje do Olhar do Amanhã. E vamos então receber o Dr. Álvaro Machado Dias aqui ao vivo na nossa edição do Olhar Digital News. Vamos lá. Olá, boa noite, Dr. Álvaro Machado Dias. Bem-vindo novamente. E aí, tudo bom, Marisa? Tudo ótimo. Nossa, sua imagem tá linda com esse fundo negro, assim, a luz no seu rosto tá ótimo, não tá, pessoal? Bom, vamos lá, Álvaro, falar... Ficou legal, né? Ficou bacana. Novo pra gente. Pois é, ficou uma definição interessantíssima. Bom, Álvaro, vamos falar então sobre esse novo mundo, não é? Que, na verdade, está prestes, né, a ter esses veículos voadores no nosso dia a dia, elétricos, de pouso e decolagem vertical, que são os conhecidos carros voadores. Na sua opinião, embora os investimentos sejam gigantescos, nós estamos caminhando para uma humanidade à la Jetsons, onde cada um vai ter o seu veículo, ou será uma coisa mais de uso comercial? Eu acredito que sim, a gente está caminhando para isso, só que eu não vejo com bons olhos. Sabe por quê? Olha só, a grande questão das cidades, em última análise, é a falta de uma lógica para o deslocamento de grandes contingentes humanos. Esse é o problema essencial. Esse é o problema essencial hoje, foi há 20, 30, 50 anos atrás e será para os próximos 20, 30, 50 anos, no mínimo. Quando a gente vai para uma solução individualizada, naturalmente a gente deixa de botar esforço e importância nessas soluções coletivas que na prática dão muito mais certo. Isso é comprovadamente observado nas mais variadas cidades que tiveram essas iniciativas. Então, coisas muito triviais. Uma malha de metrôs eficiente é muito mais vantajosa para as pessoas do que uma nova tecnologia de deslocamento individual. A gente tem que pensar que as pessoas se deslocando individualmente, não só elas estão gastando muito mais, né, por cada quilômetro rodado, que significa que mais recursos são investidos, como fundamentalmente elas não estão ajudando no desenvolvimento urbano. A gente tem essa separação profunda no Brasil entre o que é central e a periferia. Quando a gente tem malhas urbanas enriquecidas, por exemplo, com transporte público de qualidade, fundamentalmente metrôs e trens, a gente revitaliza partes do centro e assim por diante, mas a gente, acima de tudo, traz recursos para reduzir a discrepância entre as experiências habitacionais e de ocupação do espaço nessas periferias e nas regiões mais centrais, que é o que faz uma grande cidade. Uma grande cidade não pode ter, no bom sentido de uma grande, sim, uma cidade legal, essas diferenças que a gente encontra. Então, apenas por esta razão, eu não acho que soluções individualizadas são interessantes. Dito isso, eu acho que volts e outros derivados que caminham na direção ao alto, né, até tem uma poética nisso, são muito interessantes mesmo. E eu acho que eles vão vicejar, eu acho que eles vão ocupar espaço, eu acho que a gente vai ter empresas usando transportes de executivos e depois vai barateando para todo mundo para fazer deslocamentos curtos usando esse tipo de tecnologia em poucos anos, o que é algo que eu saldo ainda que eu entenda que não é uma solução tão eficiente quanto essas de massa. Pois é, porque nós já temos aí nas grandes cidades, né, muito trânsito, muitos veículos, muitos ônibus, enfim. O metrô realmente seria uma boa solução. E um ônibus voador, então, Álvaro, como seria, na sua opinião? Seria viável? O problema veja bem, a ideia de você ter um veículo mais pesado voando, tá, envolve, em geral, você ter a lógica do avião. Tá? O avião ele trabalha com uma dinâmica muito interessante para a circulação do ar em torno das asas,
que é o que mantém a consistência do voo. Então, é uma lógica que, no final das contas, ela se beneficia de você ter uma pista de decolagem e toda a estrutura que a gente já conhece. Eu não acredito que algo que vá, em última análise, depender de motores elétricos e que vá fazer assim, no final das contas, o grande negócio eu preciso decolar e pousar verticalmente em espaços pequenos. Então, que vá fazer isso, carregando muita gente, tenha custo-benefício favorável. Não é que seja tecnicamente impossível criar um sistema como esse. É só que eu acho que o custo-benefício não vai ser favorável. Para pensar uma coisa, existe uma razão pela qual os veículos que têm 3 fileiras de bancos são minoritários, mesmo entre SUVs muito grandes. Existe algo de prático nisso, que não está só no deslocamento das ruas, no tamanho das vagas. Tem a ver com a própria maneira como esses veículos andam, como um carro anda. A partir de determinado tamanho, evidentemente aqui a gente está falando de proporcionalidade, ele perde a aerodinâmica, ele perde dirigibilidade e assim por diante. A mesma coisa se aplica quando a gente está pensando num veículo que vai ser, entre aspas, voador. Então, eu não acho que esse vai ser o caminho hegemônico, ainda que eu não tenha dúvida que irão surgir aí exemplares aqui e ali. Ou seja, é possível sim que os carros voadores se popularizem em algum momento do nosso futuro, não é? Agora, voltando para nossa transporte... Não ter ônibus voadores tão rápido, entende o ponto? Eles sempre vão ser meio... Por muito tempo eles vão ser meio individualizados, que é a única questão que a gente tem que pensar. Desculpa ter te cortado, mas esse é o negócio. Imagina, você que tem a palavra aqui no nosso quadro. Agora, Álvaro, voltando aqui então para o transporte. Nós falando sobre os carros elétricos, onde a substituição dos veículos a combustão podem sim, já estão por aí, mas ainda em ritmo um pouco lento. Eu queria que você falasse um pouco aqui dessa sua opinião sobre essa transição dos carros a combustão para os elétricos. Eu sou extremamente favorável, eu vejo com bons olhos. Eu entendo que a gente tem alternativas que também têm o seu valor. No Brasil, cabe lembrar que o álcool foi uma iniciativa, né? Os carros movidos a álcool representaram uma iniciativa tecnológica e ecológica e economicamente interessante para o país. Então, assim, a gente é case mundial. Nessa área de energia, vale lembrar que o Brasil não está lá atrás no final da fila. A gente está aqui no começo do pelotão do desenvolvimento da reputação dos cases de sucesso no mundo. Então, a gente tem esse exemplo, a gente tem aqui, aplicando mais para os dias de hoje, o exemplo do hidrogênio líquido. Agora, eu acho que, no final das contas, existe uma questão sobre a produção mundial. Essa história da tomada de 3 pontas no mundo da energia, né, e dos veículos não funciona tão bem como a própria tomada de 3 pontas. Então, o padrão mundial já está claro. Ele né, de substituição do petróleo, o carro movido a baterias elétricas que fundamentalmente utilizam lítio, que é um mineral que tem aí como assim, gargalo a sua extração. Então, as minas, elas hoje em dia, elas em si não são ecológicas, elas em si acabam gerando assim, um custo de produção por unidade minerada que é muito alto, e a gente tem aí, enfim, muitas limitações e senões para dizer que o carro elétrico é uma maravilha e é a solução do planeta, considerando o seu estágio de maturidade. Porém, eu não sou, como você sabe bem, um tecno-pessimista. Eu acredito, eu também tento não ser muito otimista, simplesmente olhar de maneira neutra esse tipo de panorama. E como todas as outras indústrias que são tecnológicas e estão avançando rapidamente nesse momento, eu acredito piamente, acho que os indícios estão todos aí para a gente pensar que essa também está avançando rapidamente, tanto do ponto de vista da mineração, quanto do ponto de vista da produção de baterias muito mais eficientes e, finalmente, da logística da recarga. A Tesla, vale lembrar, ela se destacou, entre outras coisas, pelo design do carro, etc. e tal, mas, entre outras coisas, porque ela pensou na logística
de carregamento dos carros nos Estados Unidos, de modo que se tornou viável e depois assim foi espalhando para o resto do mundo. O Brasil, ele vive como gargalo fundamental hoje em dia esse aspecto. Você tem um carro elétrico, primeiro o carro elétrico é super de elite, mas depois que é impossível você rodar normalmente e viajar porque você não tem postos de recarga por aí. Então, são alguns gargalos que existem para que a gente atinja um nível ótimo nessa história, mas eu acho que vai acontecer. O último ponto que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente está passando do lado de um escapamento, a gente está aumentando as chances de doenças das mais variadas. Câncer, doenças neurológicas, cardiovasculares e assim por diante. Não é só desagradável, aquilo tem um efeito deletério no organismo. O diesel mais ainda. Aquelas pessoas que andam com carros, vans, caminhões, que, sabe, estão soltando aquela fumaça terrível, na verdade elas estão roubando anos das nossas vidas. Então, existe uma vantagem gigantesca para a vida nas cidades, dos carros serem elétricos. Então, independentemente de toda a discussão ecológica que é meramente quantitativa, quando a gente olha para a vida das pessoas nas cidades, faz uma diferença brutal. Então, esse é mais um ponto, eu diria assim, na prática de quem está nos escutando, o ponto central nessa história como um todo e a razão pela qual eu acho que vai acontecer, e sou otimista em relação a isso. Agora, falando nisso em vida, até para encerrar, com relação às baterias, tem uma duração longa, 20 anos, que, como a indústria diz, mas e o descarte? Eu pergunto isso porque muitas pessoas nos comentários das redes sociais, sempre que a gente fala de carros elétricos, comenta isso. Puxa, mas você vai fazer bem para o meio ambiente ou não, agora que você comentou sobre a nossa saúde? E as baterias depois no futuro, como fazer, doutor Álvaro? A gente tem um problema de descarte inequívoco, ele existe, ele é grande, e eu acho que assim o negócio é que ele vai muito além da discussão da durabilidade das baterias. A gente tem, inclusive, protótipos de baterias que, do ponto de vista conceitual, em se tratando de protótipos, elas têm duração indefinida. Não vou chamar de eterna, mas é isso. E aí, adianta? Não. Por quê? Porque daqui a 2, 3 anos surgiu uma bateria que consegue garantir uma autonomia maior para o carro. A questão não é essa bateria que pode durar mais tempo. A questão é eu quero aquela, porque aquela me permite ter mais autonomia e, portanto, mais qualidade de vida, agrega mais valor para o automóvel e assim por diante. Então, o descarte é muito maior do que sugere o raciocínio que se baseia na vida útil das baterias. Muito maior. Nesse momento de substituição rápida, né, que a gente está subindo essa montanha da qualidade mínima, não tem nem o que dizer. Agora, o grande negócio é o seguinte: por mais que a reciclagem das baterias seja tarefa árdua, não tem como a gente olhar para a vida nas cidades em que você respira poluição e comparar isso com qualquer outra coisa que a gente tenha como alternativa que não envolva esse aspecto dentro do plano da realidade. Então, ou em outras palavras, quando a gente faz os cálculos utilitários sobre os efeitos no clima, sobre o acúmulo de lixo e tudo mais que é verdade, a gente não chega num cenário alternativo em que os carros são elétricos, que é pior do que esse em que a gente está respirando monóxido de carbono, dióxido de carbono, vários outros metais pesados, sabe? Coisas que fazem mal de verdade para quem está ali. As milhões de pessoas que circulam pelas ruas com aqueles carros soltando aquela coisa tóxica que, enfim, impregna a gente e, em geral, vai nos acompanhar até o dia da morte. Aí, grande visão aí do Dr. Álvaro Machado Dias, hoje falando sobre mobilidade nas cidades. Dr. Álvaro Machado, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. Espero na próxima quarta-feira mais um Olhar do Amanhã. Eu que agradeço muito, também agradeço todo mundo que nos acompanhou. Recomendo que vocês conheçam mais esse assunto. E quem quiser se sentir orgulhoso do Brasil, que olhe para o álcool e o nosso case de sucesso histórico, porque ele, de fato, ele é, no mínimo, interessante. Um abraço e até lá. Abraço, boa noite, obrigada. Até a semana que vem. É isso aí, pessoal. Dr. Álvaro Machado Dias, nosso colunista no Olhar Digital News, futurista e neurocientista. Bacana o tema de hoje, não é?